Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Vejamos o Santo Evangelho do dia, a palavra de Deus em nossas vidas, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que andavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos e amados irmãos, nós vimos aqui que Jesus fora acompanhado por seus discípulos e também por várias mulheres que de algumas delas, ele expulsou demônios que as incomodavam e curou várias outras. Bem, o que nós podemos entender desta palavra? Que os discípulos que eram discípulos de Jesus os acompanhavam. As mulheres também o acompanhavam. Por quê? Porque elas viam em Jesus a salvação. Elas viam em Jesus o poder de curar, de libertar, de expulsar demônio, o poder absoluto e total da salvação. E elas prontamente acompanhando Jesus, sabendo que ali estava o Salvador da humanidade. Elas acompanharam e certamente elas olhando para dentro de si, vendo que todos nós na condição de pecador, porque nós humanos somos falhos, por mais que nós queremos acompanhar a Jesus, ver a palavra de Deus, observar os mandamentos de Deus, mas a nossa fragilidade humana, pecadora, muitas vezes nos afasta do caminho de Deus. É uma triste realidade, porque nós somos fracos e basta um fraquejo, basta um vacilo nosso para que o encardido chegue e nos conduza para um caminho indesejado, um caminho ruim. Então, nós precisamos estar o tempo todo focado em Jesus. Precisamos estar com nossa mente fixada no temor de Deus, fixada em Jesus, sempre atento na palavra de Deus, observando, cumprindo os mandamentos e amando uns aos outros. É assim, nós estaremos fugindo das armadilhas do Satanás, porque ele é audacioso e ele prepara inúmeras armadilhas para que nós caia. E para nós não cair, é preciso que nós esteja atentamente confiante no Senhor e observando os mandamentos dele. Por isso que o Senhor nos diz que nós temos que estar continuamente na vigília, continuamente atentos, porque o encardido é prevalecido quando ele vê
uma fraqueza, aí ele encosta e acaba empurrando a gente para caminhos indesejados, que é o caminho da perdição. E nós não podemos admitir tal coisa em nossa vida, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos deu algo fantástico, que é a fé. Ele nos deu algo maravilhoso, que são suas palavras de cura, amor, libertação e salvação. E nós precisamos confiar firmemente que Jesus é o Senhor, tomar como exemplo os discípulos de Jesus, essas mulheres que o seguiram, e tantos que ganharam a salvação, porque o nosso Mestre Jesus, quando ele chega num pecador, ele não vai medir as consequências de seus pecados, ele não vai estar cobrando de você seus pecados, e sim, ele quer da gente a humildade, ele quer da gente a conversão total, que nós renunciamos o pecado, tudo aquilo que nos faz mal. E aí, a partir de uma conversão total, uma mudança total em Cristo Jesus, e aí ele, a partir daquele instante, ele nos lava de todo o pecado e nos purifica para que nós andemos no caminho da justiça e da verdade, que é a salvação, que é o nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor, por todos os séculos dos séculos, que é o único e verdadeiro Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, o nosso amado Jesus. Meus amados irmãos, tenham todos vocês uma sexta-feira maravilhosa, iluminada pelo nosso Pai Celeste. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. E até amanhã, sábado, se Deus quiser.